Em 1978, na pequena cidade de Millbrook, no interior do estado de Vermont, Estados Unidos, a jovem Sarah Elizabeth Thompson, de 17 anos, fez algo impensável, um pacto com o diabo. A confissão veio semanas depois, chocando a comunidade da escola preparatória Oakwood, onde Sarah vivia desde que ficara órfã aos 12 anos. O internato Oakwood, conhecido por sua disciplina rígida e tradição centenária, nunca havia enfrentado algo assim. Pouco depois do suposto pacto, Sarah começou a exibir comportamentos perturbadores. Seus colegas de quarto relataram que ela rasgava suas próprias roupas durante a noite, gritava em línguas desconhecidas e emitia sons animalescos que ecoavam pelos corredores do antigo prédio de pedra. O diretor da escola, Sr. Archibald Blackwood, inicialmente tentou manter o assunto em segredo, temendo o escândalo que poderia arruinar a reputação da instituição. No entanto, quando Sarah começou a levitar durante as aulas de literatura, ficou claro que a situação estava além do controle da administração escolar. O reverendo Jonathan Hawthorne, da igreja episcopal local, foi chamado para realizar um exorcismo. O procedimento ocorreu na antiga capela da escola, com mais de 200 pessoas presentes, entre alunos, professores e moradores curiosos da cidade. Durante o ritual, testemunhas relataram eventos inexplicáveis. A pele de Sarah parecia ferver ao contato com água benta, e seu corpo levitou várias vezes, chegando a tocar o teto da capela. Em um momento particularmente aterrorizante, Sarah se contorceu no chão de uma maneira impossível, seu corpo se movendo como se não tivesse ossos. Um dos presentes, o professor de biologia Dr. Edward Finch, jurou ter visto Sarah se transformar momentaneamente em uma serpente, embora outros atribuíssem essa visão ao estresse e à atmosfera tensa do exorcismo. O ritual durou 3 dias extenuantes. O reverendo Hawthorne, auxiliado por 2 padres católicos da cidade vizinha, lutou incansavelmente para libertar a alma de Sarah. No final do 3º dia, 14 de outubro de 1978, Sarah finalmente pareceu se libertar das forças que a possuíam. O exorcismo quase custou a vida de Sarah e dos clérigos envolvidos. O reverendo Hawthorne passou semanas se recuperando, alegando ter enfrentado o mal em sua forma mais pura. Sarah permaneceu na escola Oakwood até sua formatura, no ano seguinte. Embora ocasionalmente parecesse distante e perturbada, não houve mais incidentes sobrenaturais. Ela seguiu para a Universidade de Vermont, onde se formou em psicologia, dedicando sua vida a ajudar jovens em situação de risco. O grito de Amanda ecoou pela casa vazia. Pedro correu para a cozinha e a encontrou parada, olhando fixamente para a parede. "O que foi?" ele perguntou. Amanda apontou para a parede branca. Tinha uma mensagem ali. "Eu vi." Dizia: "Saiam agora." Pedro olhou confuso. A parede estava limpa, sem nada escrito. Fazia apenas uma semana que Amanda e Pedro haviam se mudado para Pinheiros, uma cidadezinha no interior. Eles queriam paz e tranquilidade longe da cidade grande. Mas desde o primeiro dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram os barulhos à noite. Depois, objetos que sumiam e apareciam em lugares diferentes. Agora, Amanda via mensagens nas paredes. Pedro começava a se perguntar se a mudança tinha sido uma boa ideia. Naquela noite, deitados na cama, Amanda sussurrou: "Você acha que estou ficando louca?" Pedro segurou sua mão. Claro que não. Deve ser só o estresse da mudança. Mas no fundo, ele não tinha tanta certeza. Na manhã seguinte, Pedro acordou com uma sensação estranha. A casa parecia diferente, mais escura e fria. Ele foi até a cozinha e encontrou Amanda sentada à mesa, olhando para o nada. "Bom dia", disse Pedro. Amanda não respondeu. "Amanda!" Ele chamou novamente. Ela piscou e olhou para ele confusa. "Pedro? Que horas são?" "Quase meio-dia. Você está bem?" Amanda franziu a testa. "Eu... não sei. Tive um sonho estranho. Alguém me dizia para fazer algo, mas não lembro o quê." Pedro sentou-se ao lado dela, preocupado. "Talvez devêssemos sair um pouco, conhecer a cidade." Eles caminharam pelas ruas de Pinheiros. As pessoas olhavam para eles de um jeito estranho, como se soubessem de algo que o casal não sabia. Na praça central, um senhor se aproximou. "Vocês são os novos moradores da casa do Silveira, não é?" Pedro assentiu. "Sim, nos mudamos semana passada." O senhor olhou para os lados e falou baixo. "Tomem cuidado, aquela casa tem história."
Antes que pudessem perguntar mais, o homem se afastou rapidamente. Amanda apertou o braço de Pedro. Vamos para casa. Não estou me sentindo bem. No caminho de volta, Pedro notou que Amanda murmurava algo para si mesma. Quando perguntou o que era, ela respondeu: Nada, só uma música que não sai da minha cabeça. Mas não era uma música, era uma voz, cada vez mais forte, dizendo: Façam o que precisa ser feito. Se você está gostando desta história de suspense, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Os dias seguintes foram um pesadelo para Pedro. Amanda ficava cada vez mais distante, passando horas olhando pela janela ou andando pela casa. Às vezes, ele a pegava falando sozinha em voz baixa. Uma noite, Pedro acordou e não encontrou Amanda na cama. Ele a procurou pela casa e a achou no porão, ajoelhada no chão de terra batida, desenhando símbolos estranhos com os dedos. Amanda, o que você está fazendo? Pedro perguntou, assustado. Ela olhou para ele com olhos vazios. Eles me disseram para fazer isso. Para nos proteger. Quem disse, Amanda? Não tem ninguém aqui além de nós. Amanda piscou algumas vezes, parecendo voltar a si. Pedro? O que estou fazendo aqui? Pedro a ajudou a levantar e a levou de volta para o quarto. Ele não conseguiu dormir o resto da noite, pensando no que estava acontecendo com sua esposa. Na manhã seguinte, Pedro decidiu que precisavam de ajuda. Ele foi até a única clínica da cidade, deixando Amanda dormindo em casa. O médico ouviu atentamente, enquanto Pedro descrevia o comportamento estranho de Amanda. Quando terminou, o doutor ficou em silêncio por um momento. Senhor Pedro, há quanto tempo exatamente vocês estão em Pinheiros? Faz quase 2 semanas, respondeu Pedro. O médico franziu a testa. Isso é impossível. A casa onde vocês dizem estar morando está abandonada há anos. Ninguém mora lá desde que a família Silveira desapareceu misteriosamente há 50 anos. Pedro sentiu um frio na espinha. Mas nós compramos a casa. Temos os papéis e tudo mais. O médico balançou a cabeça. Sinto muito, mas isso não pode ser verdade. Aquela casa está fechada e lacrada há décadas. Pedro saiu da clínica em choque. Ele correu de volta para casa, sua mente girando com 1000 perguntas. O que estava acontecendo? Será que ele também estava ficando louco? Ao chegar em casa, Pedro encontrou a porta da frente aberta. Ele entrou, chamando por Amanda. Não houve resposta. Pedro percorreu a casa, gritando o nome de Amanda. Cada cômodo parecia mais escuro e empoeirado do que ele se lembrava. Móveis que antes estavam lá tinham sumido, substituídos por peças antigas e quebradas. No quarto, ele encontrou uma fotografia em preto e branco sobre a cômoda. Nela, um casal sorria em frente à casa. Com um susto, Pedro reconheceu a si mesmo e Amanda na foto, mas as roupas eram de outra época. Confuso e assustado, ele desceu para o porão. Os símbolos que Amanda havia desenhado na noite anterior brilhavam fracamente no escuro. No centro do cômodo, havia um espelho grande e antigo que Pedro nunca tinha visto antes. Ao se aproximar do espelho, Pedro viu seu reflexo mudar. Suas roupas se transformaram em trajes antigos. Seu rosto envelheceu décadas em segundos. Atrás dele, no reflexo, apareceu Amanda, também envelhecida, com um olhar vazio. Amanda! Pedro gritou, virando-se, mas ela não estava lá. Quando ele olhou de volta para o espelho, viu apenas a imagem de um porão vazio e abandonado. Nesse momento, a voz que antes só Amanda ouvia ecoou na mente de Pedro. Vocês nunca saíram. Vocês nunca chegaram. Vocês sempre estiveram aqui. Pedro sentiu o chão sumir sob seus pés. As paredes do porão pareciam se fechar ao seu redor. Ele fechou os olhos, gritando o nome de Amanda uma última vez. Quando abriu os olhos, Pedro se viu de pé na frente da casa. Era dia. O sol brilhava. Amanda estava ao seu lado, sorrindo. Um carro cheio de caixas estava estacionado na rua. Vamos, amor, disse Amanda alegremente. Mal posso esperar para começarmos nossa nova vida em Pinheiros. Pedro olhou para a casa, para Amanda, para suas próprias mãos jovens novamente. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ouviu sua própria voz dizer: Sim, querida, vai ser perfeito. E assim, Pedro e Amanda entraram na casa, prontos para viver sua história mais uma vez, presos em um ciclo eterno que começava sempre com esperança e terminava em terror. O carro de Marcelo parou na estrada de terra. À sua frente, um portão velho e enferrujado bloqueava o caminho. Um letreiro desbotado dizia:
Fazenda Bom Descanso. Marcelo riu. O nome não combinava com os rumores que ouvira sobre o lugar. Ele pegou sua câmera e saiu do carro. Como repórter, Marcelo investigava o mistério dos desaparecimentos na fazenda. Nos últimos 5 anos, 15 pessoas sumiram sem deixar rastros. Marcelo pulou o portão. O sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho. Ele caminhou pela estrada, observando os campos vazios e as cercas quebradas. De repente, um grito cortou o ar. Marcelo congelou. O grito veio de novo, mais perto. Ele apontou a câmera para a escuridão entre as árvores. Uma figura saiu correndo do bosque. Era um homem, sujo e assustado. Ele agarrou Marcelo pelos ombros. "Corra!" O homem gritou. "Eles estão vindo!" Antes que Marcelo pudesse reagir, algo puxou o homem de volta para as sombras. Marcelo ficou sozinho, sua câmera ainda gravando. Marcelo ficou parado, seu coração batendo forte. Ele olhou para a câmera, ainda ligada em sua mão. Tinha gravado tudo. Com as mãos tremendo, ele rebobinou o vídeo e assistiu. Na tela, viu o homem ser puxado para trás por... nada. Não havia ninguém lá. O homem simplesmente sumiu na escuridão. Marcelo engoliu em seco. Sua vontade era correr de volta para o carro. Mas ele era um repórter. Tinha um trabalho a fazer. Ele seguiu em frente, entrando no bosque. As árvores pareciam se fechar ao seu redor. O único som era o das folhas secas sob seus pés. Depois de alguns minutos, Marcelo chegou a uma clareira. No centro, havia uma casa grande e velha. As janelas estavam quebradas e as paredes cobertas de era. Marcelo se aproximou da casa. A porta da frente estava aberta, rangendo no vento. Ele hesitou por um momento. Então entrou. O interior da casa estava escuro e empoeirado. Marcelo ligou a lanterna do celular. No chão, viu marcas de arrasto que levavam a uma porta no final do corredor. Ele seguiu as marcas até a porta. Estava trancada. Marcelo forçou a maçaneta, mas ela não se moveu. De repente, ouviu um barulho vindo de trás. Ele se virou rapidamente, iluminando o corredor com a lanterna. Não havia nada lá. Mas quando Marcelo olhou de volta para a porta, ela estava aberta. Marcelo respirou fundo e entrou pela porta aberta. Uma escada de madeira descia para a escuridão. O cheiro de mofo e algo podre subia do porão. Ele desceu devagar, os degraus rangendo sob seus pés. No final da escada, Marcelo viu uma sala grande. Sua luz iluminou algo que fez seu sangue gelar. Nas paredes, havia marcas de arranhões e palavras escritas com sangue seco. "Socorro! Não há saída. Eles estão em toda parte." Marcelo filmou tudo, suas mãos tremendo. No centro da sala, havia um círculo desenhado no chão. Dentro dele, velas pretas queimavam, derretendo lentamente. Marcelo se aproximou e viu símbolos estranhos pintados ao redor do círculo. De repente, as velas se apagaram. A escuridão engoliu Marcelo. Ele tentou ligar a lanterna de novo, mas não funcionou. Um sussurro ecoou na sala. "Bem-vindo, Marcelo. Estávamos esperando por você." Marcelo girou, tentando ver na escuridão. "Quem está aí?" Uma risada fria encheu o ar. "Nós somos os guardiões desta terra. E você, Marcelo, será nossa próxima oferta." Sombras se moveram na escuridão, cercando Marcelo. Ele tentou correr, mas suas pernas não se moviam. As sombras se aproximaram, suas mãos frias tocando Marcelo. Ele gritou, mas ninguém podia ouvi-lo. Quando a luz voltou, Marcelo tinha sumido. Sua câmera estava no chão, ainda gravando. Na gravação, uma voz sussurrou. "Quem será o próximo a entrar na Fazenda Bom Descanso?" 3 dias depois, uma equipe de busca entrou na Fazenda Bom Descanso. Liderados por Magda, a chefe de polícia local, eles vasculharam a propriedade em busca de Marcelo. Na casa velha, encontraram a câmera de Marcelo no porão. Magda assistiu à gravação, seu rosto ficando pálido. "Isso não faz sentido", ela murmurou. Enquanto a equipe continuava a busca, Magda decidiu investigar sozinha. Ela voltou ao círculo no porão, olhando os símbolos estranhos. De repente, o chão tremeu. Magda perdeu o equilíbrio e caiu dentro do círculo. As velas acenderam sozinhas. Uma voz ecoou. "Outra alma para nossa coleção." Magda tentou se levantar, mas algo a segurava. Sombras surgiram das paredes, avançando para ela. Nesse momento, Magda puxou algo de seu bolso. Era um crucifixo antigo. "Eu sabia!" ela gritou. "Vocês não são demônios. São impostores." As sombras pararam. A voz falou, agora confusa. "O quê? Como você?"
Magda se levantou, apontando uma arma para as sombras. Polícia Federal, vocês estão presos por sequestro e fraude. As luzes se acenderam. As sombras eram pessoas em roupas pretas. Um homem tirou uma máscara, revelando um rosto familiar. Prefeito Silva? Magda disse, surpresa. O prefeito suspirou. Está bem, você nos pegou. Era tudo uma farsa para assustar as pessoas e manter a fazenda abandonada. Por quê? Magda perguntou. Há ouro nessas terras, o prefeito confessou. Queríamos extrair sem que ninguém soubesse. Magda algemou o prefeito e seus cúmplices. Ela encontrou Marcelo e os outros desaparecidos trancados em um quarto secreto. Quando todos foram libertados, Magda olhou para a câmera que ainda gravava. E aí está, pessoal. O mistério da fazenda. Bom descanso resolvido. Não eram demônios, apenas pessoas gananciosas. Às vezes, o verdadeiro mal usa uma máscara humana.